psicopedagogo? Ela é importante para estar se colocando onde o psicopedagogo ele tem que estar preparado, tá? Ele não é um evento bobo. Todo mundo sabe fazer isso. Quem é que não sabe fazer anamnese? Para que se discutir anamnese? É a parte mais fácil da avaliação psicopedagógica. De forma nenhuma. A anamnese ele é um momento decisivo. Ele é muito importante. Ele pode influenciar toda a sua avaliação. Então, a gente vai aí fazer uma discussão. Eu sempre começo essa discussão porque eu sempre acredito que tem pessoas que vão ver esse vídeo que não são psicopedagogos, que são pessoas que estão à busca de conhecer essa área. Eu sou muito procurada por estudantes que conheceram essa área através do meu trabalho, que querem saber mais dessa área. Então, eu gosto de explicar nos meus vídeos o que é essa área, qual é o papel do psicopedagogo e onde o psicopedagogo trabalha. Então, se você é um estudante que busca essa área, a psicopedagogia é uma área do conhecimento a nível de graduação já no Brasil e a nível de, a maioria dos estados tem a nível de especialização, onde você precisa ser um pedagogo, um fonoaudiólogo, ou um psicólogo, ou ter licenciatura em qualquer área. Você vai atuar no seu próprio espaço de atendimento, que alguns chamam de consultório, eu chamo de espaço psicopedagógico, ou numa clínica, onde já existe um outro corpo de profissionais multiprofissionais, ou você vai trabalhar no que nós chamamos de instituições, tá? Que são instituição escolar, instituição hospitalar, nós temos as instituições sociais, que são os CRAs, nós temos as APAES, nós temos várias instituições, ONGs, que você pode estar atuando, mas nós temos também casas de menores abandonados, nós temos numa igreja, você pode atuar num presídio. Ou seja, o psicopedagogo, ele faz um trabalho com pessoas que têm dificuldade de aprender em qualquer ambiente. Tá? Não importa a idade, porque nós podemos atuar com bebês até a pessoa de terceira idade. Em qualquer ambiente, em qualquer idade, é possível aprender. Todo ser humano aprende. Então, objeto de aprendizagem é o foco de trabalho do psicopedagogo, onde ele é um profissional especialista em distúrbios, transtorno de aprendizagem e todos os problemas relacionados à aprendizagem humana. Então, o profissional que deve entender o funcionamento cerebral, o funcionamento cognitivo, mas ele também que tem que ter conhecimentos psicológicos, de desenvolvimento, comportamento, conhecimentos psicanalíticos do inconsciente, subconsciente, transferência, contra-transferência, e tem que ter conhecimentos pedagógicos, tem que conhecer a realidade escolar, tem que conhecer o trabalho do pedagogo, do professor, tem que conhecer a coordenação, orientação, porque o profissional psicopedagogo pode trabalhar também como orientador da escola, o coordenador, a pessoa que aí auxilia a gestão da escola e coordenação da escola. O psicopedagogo também pode trabalhar na área científica, trazendo mais trabalho e reconhecimento para a nossa profissão, né? Mais pesquisa, pode trabalhar na vertente docente, né? Como professores de faculdade. Então, é um ramo que cresce. A psicopedagogia no Brasil vem ao longo de 40 anos e vive um momento de bastante exceção. Né? Nós temos muitos cursos de psicopedagogia, temos uma lei sendo regularizada para que ela se torne uma profissão, então temos um momento muito bom da psicopedagogia. Tá? Então, nós temos hoje, dentro do trabalho da psicopedagogia, nós temos duas vertentes psicopedagógicas. Nós temos o trabalho da Sara Paim, da Alice Fernandes, e o trabalho do psicopedagogo Jorge Visga. Tá? Todos esses profissionais, eles são argentinos, tiveram trabalhos dentro do nosso país, foram docentes de faculdades, participaram da fundamentação teórica da psicopedagogia, alguns já faleceram, outros são vivos e continuam produzindo concursos em nosso país, mas atuam também na Argentina como psicopedagogo. Tá? Então, como o nosso trabalho hoje aqui é só ver a anamnese,
e a entrevista inicial, eu gostaria de colocar nosso trabalho de pesquisa, tá? Então, eu estou trabalhando com a psicopedagogia clínica da Maria Waz, estou trabalhando com a Chamate. É sempre bom mostrar, psicopedagogo tem que parar de trabalhar só com xerox. Nas faculdades, a gente sabe a dificuldade de se ter material, que é repassado muito material de xerox. Nós temos hoje o hábito de internet, de estar baixando só material pela internet. É importante que o psicopedagogo busque conhecer os livros de fundamentação teórica. Nós temos base da psicopedagogia, diagnóstico e intervenção da Olivia Porto. Nós temos o trabalho da Bianca Compra, psicopedagogia clínica. Nós temos o trabalho da Maria Cecília, psicopedagogia em busca de uma fundamentação teórica. E nós temos outros trabalhos, né? Eu tenho Maria Cirqueira, que é psicopedagogia clínica. Temos o trabalho manual prático de diagnóstico psicopedagógico da Cimaia Sampaio, que é uma organização dos trabalhos do diagnóstico, tá? Então, nós temos também psicopedagogia convergente do Jorge Visga. Então, nós temos aí vários trabalhos de psicopedagogia. Mas que a base do nosso trabalho você tem que conhecer a base, quem escreveu, porque às vezes você compra um livro e a pessoa só está repetindo o que a pessoa escreveu, tá? Então você tem que conhecer o trabalho de Sara Paim, de Alice Fernandes e de Jorge Visga, tá? Então, essa discussão, se a anamnese vem primeiro ou vem depois, ela vem com o trabalho do Jorge Visga. Por quê? Porque o Jorge Visga, ele trabalha, no livro dele, Psicopedagogia Clínica, lá o esboço que ele fez, tem a EOCA como o primeiro contato do paciente, vamos chamar de sujeito aprendente, não vamos chamar de cliente, não vamos chamar de paciente, tá? Vamos chamar ou de cliente ou de sujeito aprendente, que esse primeiro contato ele é feito através da EOCA. O que era a EOCA? A EOCA é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, tá? Então, a EOCA ela é uma entrevista onde você já vai direto no ponto da aprendizagem, onde você já coloca material didático, pedagógico, onde a criança já vai ter contato. Você não tem contato com os pais, você manda os pais sair e aí você faz sozinho com a criança. A justificativa desse modelo do Jorge Visga, nós temos duas justificativas. A primeira é que ele diz que tem que detectar problemas e formular hipóteses a partir do que se observa, não a partir do que se relata uma queixa, tá? Então, ele acredita que se você ouvir um relato primeiro dos pais, você já vai estar contaminado pelaquela hipótese. O pai já chega dizendo, meu filho tem dislexia, esse menino é hiperativo, a família diz que é hiperativo. Então, você já vai ter ali uma hipótese e você vai correr atrás só daquela hipótese. Você vai ficar contaminado daquela hipótese. Tá? Então, o trabalho da Sara Paim e da Alice Fernandes, que é organizado nesse trabalho da Chamate, que é um dos melhores trabalhos de diagnóstico psicopedagógico, tá? Tanto ele como o da Maria Waz, que é o Psicopedagogia Clínica, ela vai trabalhar o modelo da Sara Paim e da Alice Fernandes, que diz elas vão trabalhar com a lógica elas não vão fazer entre anamnese, elas vão diferenciar, tá? A Chamate, ela não faz a diferença, mas a Waz faz. O que é anamnese e o que é entrevista inicial. Então, no meio disso, elas conseguem montar uma outra estrutura, que é chamada de Divage e de Efes. Tá? Qual é a justificativa do modelo da Sara Paim e da Alice Fernandes? É conhecer a família, fazer uma escuta e entender uma queixa. Então, elas acreditam que o conhecimento da família, esse primeiro contato com a família, ela é muito mais importante do que logo fazer o contato com a criança. Que você precisa entender que queixa, qual é a queixa, que queixa é que vem, tá? Então, nós vamos ter o modelo da Chamate, que é o DIFAS, que é o Diagnóstico Interdisciplinar Familiar de Aprendizagem, e nós vamos ter o modelo da UAS, que é a Entrevista Familiar Exploratória Situacional. Você encontra, repetindo, nesses dois livros, tem os dois modelos, tá? Nele, tem os dois modelos, você encontra também no nosso blog,
tá? No nosso site, www.grupopsicopedagogiando.com.br. Lá tem uma página só sobre diagnóstico psicopedagógico. Então, dentro desse modelo, aí a gente vamos... O que o psicopedagogo tem que fazer? Ele tem que pegar essas teorias e ele tem que adaptar a sua situação real. Porque a gente tem, como primeiro contato, nós temos o pai, se é um espaço seu próprio, o seu espaço é pequeno, você bota no seu cartão o seu telefone, então o pai ele já vai ter um primeiro contato por telefone com você. Nesse contato, 99,9% de certeza, eu lhe digo que você já sabe qual é a queixa, porque o pai já vai, quando a gente diz pai, está referindo pai e mãe, ele já vai lhe dizendo qual é a queixa dele. Olha, doutora, é isso, o menino está desse jeito, ou a escola lhe liga, dizendo, eu tenho uma criança desse jeito, o pai está indo, tal. Então, nesse primeiro contato, você já sabe da queixa. Aí, nesses casos, você vai escolher qual é o método que você vai, qual é a linha. Se você já aplica EOCA, se você aplica entrevista inicial, tá? Que você já sabe da queixa, você já tem uma hipótese diagnóstica em cima dessa queixa, né? Então, aí você tem uma outra questão que você tem que levar em consideração, a quantidade de sessões. A literatura diz, dentro dessas duas teóricas, dizem que a avaliação diagnóstica ela tem que se dar em 8 sessões no mínimo. Ela não pode ser dada em menos de 8 sessões. Também não pode ser 12, 13, 14, não. 8 sessões é o suficiente. Então, você tem aí a entrevista inicial com o pai. Na sugestão da chamate, você tem aí depois a hora do lúdico. Você pode usar a caixa lúdica. Depois, você usa a EOCA. Isso na sugestão da chamate, tá? Na sugestão da Maria Weiss também, não é muito nessa ordem, mas é que primeiro você faça uma entrevista para depois ter um contato com a criança, certo? Mas, se você trabalha com plano de saúde, você tem aí 30 minutos no máximo. Se você trabalha no seu consultório mesmo, no seu espaço, você tem 50 minutos, 40 minutos. Então, você tem aí que se programar dentro dessa quantidade de sessões, entrevista, EOCA, anamnese, caixa lúdica, provas operatórias, prova projetiva, visita à escola, devolutiva com os pais. Então, você tem aí que se organizar dentro dessas 8 sessões para que faça esse processo. Ok? Então, você vai aí se organizando da forma. Então, para essas autoras, o que é o DIFAG e o que é o EFES, tá? Antes de colocar o que são esses 2 tipos de entrevista inicial, a gente tem que abordar algumas situações, como a relação de transferência contra transferência de elementos que estão permeados do momento que a pessoa chega para procurar o trabalho psicopedagógico até o momento que ele chega para a sessão, que ele sai, que ele volta. Então, nós temos aí o terapeuta e os pais. E no meio dessa relação, nós temos o sujeito, tá? Então, nós temos aí a ansiedade que o terapeuta tem em conhecer aquele novo caso. Ele tem expectativa para saber se ele vai conseguir, ele tem dúvidas, ele tem medo. Né? Cada novo caso é um novo caso. Né? Então, você sempre tem essa expectativa para saber quem é aquela criança, como é aquele caso, como é que você vai lidar com aquele caso. A família também tem essa expectativa. Ela chega cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de temor, cheia de muita frustração. Quando o pai chega, é muito difícil. E eu desconheço pais que chegam ao espaço psicopedagógico para fazer um trabalho preventivo. Não, eu vim aqui porque eu quero que meu filho faça uma orientação e eu quero que ele vai muito bem na escola, mas eu quero fazer um trabalho cognitivo, quero que ele faça uma estimulação, um trabalho motor para ele continuar bem. Isso seria muito interessante. Isso é uma proposta da psicopedagogia. Psicopedagogia não é só tratamento terapêutico curativo, é tratamento preventivo, tá? É para prevenir que os distúrbios aconteçam.
que a criança ou o adulto se torne um adulto com dificuldade de aprendizagem. Ok? Então, mais 99,9% dos casos já chegam porque tem um problema pré-estabelecido. Já se instaurou aí um problema familiar, um problema escolar, um problema naquele indivíduo. Então a família chega cheia de ansiedade para resolver aquele problema, ela chega com a expectativa daquele profissional dizer o que aquela criança tem, chega com a expectativa de já sair daquela primeira consulta com um resultado, um panorama, a solução, um milagre, de preferência, que seja rápido, né? E com medo de sua ansiedade, sua expectativa, de suas dores não serem sanadas. Tá? Então, dentro dessa dinâmica entre o da ansiedade, medo, dúvida, expectativa do terapeuta e da família, você tem bem no meio o seu cliente, o seu sujeito, que também tem expectativa de saber o que ele tem, de conseguir, já vem com a estima muito baixa, já vem com medo daquele ambiente, que muitas vezes você não sabe o que o pai disse em casa, mas muitos pais, vou te levar lá ali, tem uma doutora ali que vai te dar um remédio, vai te dar uma injeção zona deste tamanho. Tu vai aprender, tu vai ver como vai, tu vai ver que lá ela vai te dar um jeito, né? Então, isso aí, a criança, ela vem já com uma expectativa daquele lugar, né? Por isso que eu sou adepta dos espaços lúdicos, dos espaços psicopedagógicos lúdicos, que tem um ambiente pedagógico, que não tem um ambiente muito patológico, muito de clínica, de hospital de doença. Né? Que seja um ambiente clínico psicopedagógico, porque o hospitalar, ele precisa também ter do lúdico, né? Mas o clínico não pode incorporar esse clínico demais, ele tem que ser um ambiente lúdico, um ambiente onde a criança sinta vontade de voltar, tá? E como ele precisa ter vontade de voltar, a entrevista inicial não pode ser uma coisa amarrada, chata, pragmática, onde você tem ali uma lista de coisas para perguntar e você pergunta de um por um e anota de um por um, e o pai tem que responder se está ansioso, sua ansiedade de fazer tudo aquilo ali, não. Olivia Porto, e também cita a Maria Wise, ela fala também nessa entrevista, nessa coisa, ser semiaberto, tá? Que ele seja algo aberto, flexível, que as perguntas não precisam ser feitas pragmaticamente, naquela ordem, naquele esquema, tá? Na medida da conversa, você vai colocando, vai dizendo como é que tem que ser, e ela vai se desenvolvendo de uma forma que nem sempre você termina perguntando coisas que, muita coisa na anamnese, você pode estar deixando de perguntar, porque durante a conversa, você vai descobrindo outras coisas bem mais interessantes que os pais vão desabafando e levando para você, tá? Então, nas entrevistas iniciais, seja o nome que você use de FAD, EFES, ou simplesmente entrevista, ou primeiro contato, tá? É um momento de estabelecimento de vínculo. Vínculo do relato da queixa, do sintoma, do enquadramento do trabalho psicopedagógico. Primeiro você vai estabelecer um vínculo. Quem é que participa dessa sessão de entrevista? Essa entrevista é anamnese? Não. Ela é uma entrevista onde você vai ter o primeiro contato com o seu cliente, os seus clientes. No caso, a família, pai e mãe, ou família que cria, tá? Hoje nós não temos mais a composição familiar pai e mãe. Pode ser duas mães, dois pais, dois tios, dois avós, duas... Não interessa, né? A prioridade do diagnóstico é que sejam pessoas da família que conheçam profundamente a vida daquele sujeito. Eu já fiz anamnese com avós que criam. Porque minha neta mora perto da minha casa, passa o dia na minha casa, a mãe está trabalhando, e quem vai fazer a anamnese foram os avós. Eu pergunto onde nasceu, não sei. Quantos que nasceu, não sei. Você sabe dizer se foi parto normal, cesárea, não sei. Você sabe dizer como é que foi a gravidez, a mãe teve algum problema, não sei. Ou seja,
aí sim, o senhor, vamos ver, o que eu consegui tirar dessa anamnese foi mais aspectos emocionais, da convivência familiar, do que aspectos cognitivos, aspectos genéticos, aspectos clínicos, né? Aí eu não consegui, e praticamente nada da história familiar. Termina sendo uma anamnese que você consegue muito pouca coisa. Então, é de preferência que a anamnese seja alguém da família que conheça profundamente aquele sujeito, que tenha conhecimento da gestação, do nascimento, do crescimento, tá? Então, aqui na entrevista também, a entrevista é importante que seja a pessoa responsável pela criança, tá? Por quê? Porque a anamnese, você vai precisar de todo o histórico. Não, mas assim, o pai não pôde vir, a mãe não pôde vir, veio um tio. Tudo bem. A entrevista, tudo bem, porque você não vai perguntar na entrevista inicial sobre o histórico familiar. Então, na entrevista inicial, você pode até fazer com uma pessoa que seja da família, que não seja os pais, que não seja aí o parente responsável pelo sujeito, tá? Às vezes, essa entrevista inicial é com o próprio sujeito, quando você está falando de um adolescente aí, 16, 17 anos, ou um jovem, universitário, ou um adulto mesmo. Então, você vai adaptar essa entrevista inicial. Qual é o objetivo dessa entrevista inicial? O relato da queixa. Você vai ouvir de quem vai lhe relatar que queixa, né? Você vai entender o que é essa queixa, por que essa queixa, né? E qual é a expectativa da família diante dessa queixa? Quais são os sintomas dessa queixa? Qual é a queixa? É o não aprender. É a nota, e o que é os sintomas, né? É a nota baixa, a criança não quer ir para a escola, ela briga com as crianças na escola, ela não respeita a professora. Então, aí vão ser os sintomas, ok? Então, você vai ouvir. É uma entrevista inicial, é o momento de você ouvir. Depois dessa entrevista inicial, você vai fazer o enquadramento, que é a parte final da entrevista. Você vai trazer o seu contrato psicopedagógico clínico quando você está fazendo um atendimento aí, digamos, particular. Se é um atendimento por plano de saúde, né, não vai ter um contrato. Se é uma ONG, se é uma igreja, não vai ter um contrato. Mas tem que ter um enquadramento. O que é o enquadramento? É você mostrar para o seu cliente o que é o trabalho do psicopedagogo. Por quê? Nós temos sempre que lembrar que a sociedade não conhece o trabalho do psicopedagogo. A sociedade confunde o nosso trabalho com o psicólogo. Ou muita parte da sociedade nunca nem ouviu falar na psicopedagogia. Tá? Muitos pais chegam ao psicopedagogo e dizem: eu nem sabia que existia psicopedagogo. Eu pensei que era só o psicólogo que trabalhava isso, né? No qual o trabalho do psicólogo, ele trabalha o comportamento. Nós, psicopedagogos, trabalhamos a aprendizagem. Sempre tudo aquilo que envolve a aprendizagem. Então, você vai mostrar isso. Ó, o meu trabalho, tantas sessões, o que você vai fazer, você vai dizer para a criança, adolescente, ou seja quem for o sujeito, o que é que você vai fazer, tá? Olha, nós vamos fazer isso, vai ter isso para fazer, e aí? Para quê? O enquadramento é uma forma de você estabelecer vínculo, mas de você estabelecer compromisso. Porque para o tratamento psicopedagógico dar certo, você precisa de compromisso, de engajamento, que essas pessoas fiquem engajadas no tratamento, que os pais entendam o que é necessário para o tratamento, certo? É preciso que eles compreendam, que eles se engajem e que eles tenham responsabilidade. Então, você vai colocar normas. Olha, se você faltar 3 vezes, tem justificativa, está cancelado. Se você se faltar, está aqui no nosso contrato, é contado como uma sessão, você tem direito a você colocar com tantas horas de antecedência, tal e tal e tal. Ok? Então, é importante que a gente esteja mostrando no enquadramento como é que funciona, o que é a devolutiva, que momento você vai dar a devolutiva,
que é a devolutiva, quando você vai fazer, para que o pai saia da sessão entendendo todo o funcionamento, ok? E aí você vai, nessa entrevista inicial, avaliar a relação vinculada àquela família, o nível de estresse daquela família, de ansiedade, mas também você vai aí, o significado daquela queixa, já vai levantar as suas primeiras hipóteses, tá? Entendendo que você está seguindo a linha de Sara Paim e Alice Fernandes, de não ter o primeiro contato somente com a criança. Você pode estar aí na segunda sessão fazendo, eu oriento sempre as pessoas que eu supervisiono e eu faço no meu trabalho, o trabalho com a caixa lúdica primeiro do que com a EOCA, porque eu acredito que na segunda sessão a criança ou qualquer um aprendente ainda está muito apreensivo ao trabalho do psicopedagogo. E a caixa lúdica, ela deixa as pessoas mais soltas, mais livres, a ter uma opção do que fazer. E a EOCA não. A EOCA já diz o que a pessoa tem que fazer, que é trabalhar com aquele material didático ali. E a caixa lúdica, apesar de que eu já vi alguns vídeos onde as pessoas confundem o trabalho da EOCA com o trabalho da caixa lúdica. Termina transformando a EOCA numa caixa lúdica. E são duas coisas separadas. EOCA é uma coisa, caixa lúdica é uma outra coisa. Tá? Então, modelos de fichas e anotações, você pode, lembrando, tanto na entrevista inicial como na anamnese, é importante que você não passe o seu tempo todinho fazendo anotações. É importante o olhar do psicopedagogo, é importante a escuta do psicopedagogo, que você escute o que o pai, olhando nos olhos do pai, que você tenha a sua cabeça elevada à altura dos olhos dos pais, do aprendente, que você olhe no olho do seu aprendente, que você mostre confiança, firmeza, autoridade profissional. Um profissional que não olha para o outro, ele não dá uma credibilidade, uma confiança, uma firmeza em seu atendimento. Então, se você passa o tempo todinho com a cabeça baixa, escrevendo, você deixa de estar olhando os símbolos, os sinais, os gestos, que muitas vezes falam muito mais do que as palavras, tá? Então, você pode também estar usando o recurso de gravação. Avisa os pais no momento de contrato, ou se você não tem contrato, você faz uma autorização avulsa, né, onde o pai autoriza a gravação para fins científicos, para que você tenha ética, tem um código de ética, você não vai repassar aquilo, é apenas para que você possa estar analisando posteriormente, você não está anotando, para estar prestando atenção no que eles falam. Explique dessa forma, para que eles estejam entendendo o que é o trabalho, de como vai ser, tá? Então, na anamnese, alguns autores, o Jorge Visger trabalha com a anamnese já quase no final, tá? Eu trabalho com a anamnese aí na quarta sessão, ou eu negocio com os pais, tem isso também. Eu não vou dizer para vocês que a primeira sessão eu faço isso, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, todo mundo faz a mesma coisa, de forma nenhuma. Cada ser humano é um indivíduo diferente, cada situação familiar é uma situação diferente. Então, eu não posso abordar a minha mesma cartilha para todo mundo. Então, eu tenho que conversar com os pais, como eu dou preferência para fazer com o máximo de número de pessoas da família, o pai, a mãe, se tem um padrinho, se tem uma madrinha que quer participar, um tio, eu já vi casos que a mãe fica lá fora sentada e quem entra é a tia, porque a mãe não quer entrar, quem quer é a tia. Cada família é uma família diferente. Então, você vai adaptando. Que dia que eu já fizemos anamnese, onde o pai vem 15 dias depois, ó, eu só venho naquele dia, só posso naquele dia, naquela hora, 5:30 da tarde, quando eu saio do meu trabalho. Então, você vai se adequando à sua necessidade. Então, não se estabelece, nós não pode ser pragmático, dogmático demais com a coisa e estabelecer que tem que ser assim.
Você vai negociando com os seus clientes como é, que dia é que aqueles pais responsáveis podem ir, que dia podem, você vai conscientizando eles. Porque às vezes o pai já vai lá e diz, olha, eu trabalho, eu não posso sair do meu emprego, ele diz, mas eu dou uma declaração, que o senhor esteve aqui, tal horário, né? Eu coloco na minha declaração, chama-se declaração de comparecimento, que você é um profissional que pode fazer a declaração de comparecimento, carimba, e entrega para o pai levar, tá? Bota o seu CNPJ, seu CPF, seu CBO, tá? E pronto, e coloca, e não tem nenhum questionamento. Você é um profissional como qualquer outro profissional gabaritado para declarar que o seu cliente esteve no seu espaço, fazendo aquele tipo de atendimento naquele horário. Então, você negocia, ok? Então, separando, entrevista inicial, primeiro contato, anamnese é um outro contato posterior que você vai negociar com o pai em que momento, não pode ser também depois da devolutiva, não pode ser, né? Tem que ser antes da devolutiva. Onde você vai buscar a história de vida daquele sujeito analisado. Ok? Você vai buscar o presente, você vai pegar informações sobre hoje, onde estuda, qual é a série, qual o nome do professor, qual a disciplina que gosta, como é que é hoje, como é que é um filho, como é que é em casa, como é que é o final de semana. São atividades de hoje, do presente dessa criança, desse sujeito, e também informação sobre o passado, ok? Você vai buscar, está separado no livro da UAS em 3 tipos de histórico. Então, nós temos o histórico familiar, o histórico clínico e o histórico escolar, tá? O que é o histórico familiar? Gente, é a busca, é a investigação, e o psicopedagogo tem que ter essa característica de ser investigador, de ser perceptivo, de ser uma pessoa que busca, que sabe fazer as perguntas certas, na hora certa, tem que ter postura, né? Então, você vai fazer perguntas íntimas. Então, quem é que participa da anamnese? Só os responsáveis pelo sujeito. Tá? Quando nós estamos tratando o sujeito aqui, criança, a criança não precisa participar da anamnese, porque você tem outro. Durante a EOCA, ela não é só a criança brincando. A EOCA tem um roteiro para a EOCA. Então, no roteiro da EOCA, já tem lá o que você vai perguntar à criança. Ainda existem outras pessoas que fazem entrevistas separadas com a criança. Né? Faz só com a criança a entrevista. Então, a anamnese é com os parentes da criança. Agora, se essa pessoa que te procura é um adulto, é um jovem, é uma pessoa acima de 18 anos, até infinitivamente com a idade, essa pessoa, aí você vai fazer a anamnese com ela, né? Com a própria pessoa que procurou o atendimento. A anamnese, nós temos no nosso site do Grupo Psicopedagogia, nós temos um modelo de anamnese. E em todos os livros de avaliação psicopedagógica você tem modelo de anamnese. Mas devemos lembrar que você deve fazer a sua anamnese conforme a sua necessidade, o seu público, o seu tempo. Você não vai fazer 6, 7 páginas de anamnese se você atende plano de saúde, que você tem 30 minutos. Aí você fica correndo com a anamnese, correndo, para o pai responder ligeiro, chamando a atenção do pai. Então, você tem que fazer uma adaptação de forma que você mesmo pode criar a sua anamnese. Você não precisa seguir só modelo. Eu vejo muita gente nas redes sociais, nossos grupos, nós temos grupos no WhatsApp, nós temos 3 grupos de psicopedagogia no WhatsApp, cada um 50 pessoas, temos o nosso grupo dentro do Facebook. Muita gente manda modelo de anamnese para mim. Gente, anamnese, você é um profissional que tem que saber e conhecer a teoria básica. Se você conhece a teoria básica, você consegue fazer um questionário de anamnese. Você precisa dos dados pessoais, dos dados
parentais, de quem é aquela pessoa, e aí você precisa de dados familiares, histórico familiar. Você precisa saber de onde essa pessoa veio. Como foi a concepção, como os pais, história sobre os pais, história sobre o nascimento, sobre o desenvolvimento, sobre os primeiros anos de vida, a dentição, como caminhou, como cresceu, como foi o desenvolvimento cognitivo, se brincava com os brinquedos, se brincava de quebra-cabeça, se a mãe estimula, se brincava com os pais, como é que falou, com quanto tempo falou. Isso aí são informações preciosas, porque nós sabemos que muitos transtornos, eles são hereditários, não existe, para a gente diagnosticar a hiperatividade, não existe um manual com um teste certinho que vai trazer ou um exame que você passe e a pessoa vai fazer. Não é assim que se diagnostica transtorno de aprendizagem. É a história de vida daquele sujeito. É toda a história familiar, é o histórico clínico e o histórico escolar daquela pessoa. Então é preciso que você entenda como foi o desenvolvimento motor, como é que se pegava na colherzinha, se comia sozinho, como foi a coordenação motora, aviso motor, como foi a questão dos déficits, quanto tempo fez xixi na cama, quando controlou o cocô, como era a reação, como dormia sozinho, se dormia com luz apagada, se havia situações de medo. Aí você vai buscando as informações de lado emotivo, de lado social, de lado afetivo. Os pais estão separados, mora com quem, guarda compartilhada, se tem alienação parental, se tem briga familiar, se tem envolvimento de briga com outros irmãos, se tem irmão gêmeo, como é a convivência. São informações preciosas e são informações que você não precisa necessariamente ter você pode ter um roteiro para você se seguir. Aí você não precisa ter exatamente um questionário onde você vai anotando tudo. Você faz um roteiro dessas perguntas do que você tem que fazer. Sexualidade, né? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, e você vai perguntando para o pai e vai conversando, numa conversa, né? E aí, como é que andou? Mas com quantos aninhos caminhou? Mas como foram os dentinhos? Né? E aí os pais, muitas vezes, na conversa do pai, vai puxando já uma outra questão. Ou já vai aparecendo um fato novo importante, tão importante que o pai precisa contar. Nós psicopedagogos sempre vamos ser um pouco confundidos com os psicólogos. Então os pais vão trazer essa carga de ansiedade, vai logo contando. Às vezes você pergunta uma coisa, ele já vai logo te contando o problema, que brigou com a mulher, que fez isso, que fez aquilo. Então assim, cabe você administrar, porque você tem um tempo limitado, né, para você saber de todas essas informações. A Maria Lúcia Wise fala que, às vezes, a anamnese nem dá para fechar em uma única sessão. Dependendo do seu tempo, se você está no seu estágio, você tem mais sessões com aquela pessoa, e aquele pai, mãe ou pessoa da família pode vir outro dia, você pede para vir outro dia, pede para vir uma outra pessoa da família, porque é muito bom você fazer até com mais pessoas da família, para você ter uma noção da fala, da escuta de cada pessoa daquela família, tá? Então, você vai buscar o histórico clínico, tá? O histórico clínico, como foi o desenvolvimento aí de saúde na gestação. Mãe fez todo o tratamento médico, fez todo o pré-natal, hora do nascimento. Nós sabemos que tem inúmeras lesões cerebrais que acontecem no momento do nascimento, né? Pelo uso do fósforo na hora de tirar o bebê, né? Falta de oxigenação no sangue na hora de nascer. Então nós temos aí problemas neuromotores, neuropsíquicos, né? E aí que vão trazendo de pequenos, médios ou mais graves distúrbios, que uma das consequências é a aprendizagem. Tá? Então é importante observar nesse histórico se essa criança teve meningite, sarampo, catapora, que são as doenças aí dadas, principalmente nos 6 primeiros anos de vida,
né? Ele saber se essa criança teve esse histórico, se foi vacinada, se pegou alguma outra doença aí contagiosa, né? Como foi o tratamento, como foi a reação. Então, se teve alergias, se faltava à escola por causa dessas doenças, às vezes a doença, o histórico da doença nos leva a algo muito importante lá no diagnóstico escolar. Por quê? Porque a criança, ela tem 9 anos, ela não conseguiu ler e escrever. Mas ela foi uma criança muito doentinha, teve que fazer cirurgia, passou muito tempo no hospital, né? Ou o pai tinha uma função militar, viajava muito, e aí essa criança tinha inúmeras viagens. Isso aí pode ser, sim, um fator que levou a criança a ter dificuldade de aprendizagem. Então, é algo da anamnese que vai te esclarecer algo lá da queixa que foi traga pelo sujeito. Okay? Então, o aspecto clínico também é buscar. Nós sabemos que a dislexia é algo aí hereditário, né? O autismo. Então, tem outras pessoas da família que têm essas características, né? Você já ouviu falar na sua família? Então, são aí elementos importantes, muito mais importantes do que algumas perguntas que a gente vê em modelos de anamnese, que são um monte. 4, 5, 6, já vi anamnese aí com quase 10 páginas, né? Com tanta pergunta. Então, é importante que você observe o histórico familiar, histórico clínico, e aí você passa para o histórico escolar. E quando eu digo escolar, eu não estou me referindo só à escola, tá? Eu estou me referindo a todo o processo de inserção que aquela pessoa está envolvida. O reforço, a ginástica, a natação, a criança faz dança, faz música. Isso são atividades escolares, porque nesses locais também tem aprendizagem. Elas também podem aprender, exige esforço cognitivo, coordenação motora, né? Exige atenção, memória, concentração. Então, muitos diagnósticos, o pai já chega, aquela criança tem aquele comportamento só na sala de aula. Então, a escola já ensina imperativo, né? E nós sabemos que diagnóstico de hiperatividade, não é dado pelo relato da história familiar. E aí, pela percepção que você vai tendo do convívio com aquela criança. E aí, nós sabemos que esse comportamento tem que ser um comportamento em todos os lugares. Não pode ser só na escola, não pode ser só com o professor ou com aquele professor. Tem que ser um comportamento repetitivo, né, desgastante, e que a família vai relatando o que se dá em todos os outros convívios. Então você vai perguntando como é que é o convívio na casa da avó, como é que é no convívio com o vizinho, quando sai para o shopping, quando passeia. Então as perguntas não podem também aí ser levadas ao contexto social, ao contexto que essa criança está inserida. Tá bom? Então, nós temos aqui uma pergunta de uma das nossas participantes, que ela diz assim: a minha dúvida é como interpretar as respostas dos pais em relação ao problema apresentado pela criança, né? A autora Márcia Siqueira, ela aborda esse assunto em suas obras. Sim, ela aborda, né? E ela diz que a gente tem que ter muito cuidado. Ela diz que a gente tem que ter cuidado até com a forma como a gente pergunta, a forma como a gente fala com o sujeito, para não estar influenciando nas respostas. Tá? Como interpretar? É algo de sensibilidade do entrevistado, do entrevistador. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o pai ele mente em suas coisas. Parece meio absurdo. Um pai que procura um tratamento e mente para o profissional. Parece absurdo, mas é algo que geralmente acontece. Não é muito incomum, não. Isso acontece. Tá? São pais que eles não querem e se recusam a tomar a culpa para si, a assumir uma culpa. Então, o que é que ele faz? Ele já vai jogando a culpa para a escola. Já me aconteceu de diversas vezes, o pai chega já dizendo: olha, eu acho que a culpa foi lá da escola. Eu atribuo toda a culpa àquela escola. Eu tirei meu filho daquela escola, aquela escola acabou com meu filho, e tal. Então, assim, ele já chega
com essa abordagem. Até outros casos que ele diz, olha, lá na escola o menino é tratado assim, gritam com o menino, fazem isso com o menino, me tratam dessa forma. E aí na visita da escola, que você vai lá, é imprescindível que o psicopedagogo visite a escola, conheça. Eu já vi um relato que eu achei até interessante, eu desconhecia. Mas essa troca de informações é muito legal, porque a gente começa a ver outros momentos e outras experiências, né? Uma psicopedagoga me colocou que ela visita a escola antes mesmo de ter conhecimento com a criança. Eu achei bem interessante essa proposta dela. Ela vai na escola, ela pede permissão, ela avisa a direção que está fazendo, ela vai na sala, ela percebe sem dizer qual é a criança, né? Ou sem dizer o que está fazendo ali, para que a criança para que ela não seja. Isso é bem interessante porque é uma forma dela não ser contaminada já com as pré-hipóteses que já vão se colocando no nosso diagnóstico. Quando ela vai ter um contato com essa criança, ela já teve aí um conhecimento de toda a realidade escolar, de sala de aula que ela convive. Fica um pouco difícil. A gente tem aí nem sempre quantidade de sessões para você ir. Por quê? Porque você vai antes. Mas depois que você escuta toda a queixa do escolar, toda a queixa da família, você precisa ouvir o lado da escola. Então você vai ter que ir novamente naquela escola. E depois você ainda vai ter que ir de novo naquela escola, porque depois da devolutiva, você tem que ir na escola, fazer a devolutiva para a escola, para você fazer um trabalho de intervenção unido entre você, entre a família e entre a escola. A escola tem que estar envolvida no processo de intervenção, senão o processo de intervenção não vai ter o resultado esperado e nem na velocidade esperada. Tá? Então, é importante que a interpretação, voltando à pergunta da colega, a interpretação ela vai muito do profissional. Ela vai da percepção que o profissional tem de observar os gestos dos pais, da escuta, do conhecimento psicanalítico, né? Eu aprendi muita coisa depois que fiz a psicanálise, que ainda estou no processo de formação psicanalítica. Mas o meu conhecimento engrandeceu ricamente, principalmente na observação das pessoas. Na minha escuta psicopedagógica virou também uma escuta psicanalítica, que a Chamate fala muito dessa escuta psicanalítica, né? De você ouvir, mas com atenção para o inconsciente, atenção para que está se projetando para você saber o que é verdade, o que é mentira. E aí a gente também busca literaturas que falem sobre isso, sobre técnicas projetivas, também a linguagem do corpo. O corpo fala muito, né? A forma como o pai olha para você, a forma como os pais se olham, como eles se tratam, como a cumplicidade, a reação da resposta um do outro, ou da negação de um para o outro. Então, a interpretação, ela é uma capacidade de cada profissional. Você não vai encontrar um curso que te dê esse sustento de você saber interpretar ou não. É você ler a literatura, você ter conhecimento psicopedagógico, pedagógico, psicológico, psicanalítico. O psicopedagogo precisa de todos esses conhecimentos. Porque quando você lê a base teórica, você busca o conhecimento, você consegue interpretar, você pesquisa, você cria suas hipóteses, você está sempre investigando e analisando. A anamnese, ela é um vínculo o tempo todo, durante as sessões, porque você sempre vai estar fazendo uma correlação daquilo que está acontecendo com os demais, tá? Eu quero agradecer a todos, quero pedir desculpa mais uma vez pelo erro que se houve aqui, tá? Eu vou precisar terminar, porque eu vou passar agora para o canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, gente, vocês podem estar acessando na minha página, eu coloquei lá a aula no YouTube, dia 17, para que vocês possam estar assistindo.
Agradeço a todos vocês. Vou estar colocando no meu perfil do Facebook como é que eu vou postar para vocês. Vou organizar todos os filmes para vocês estarem organizando, tá? Quero agradecer a todos os nossos participantes, alunos que buscam as nossas aulas online e agradeço e espero ter contribuído para a formação psicopedagógica e de ter contribuído para você que está buscando esta área como opção de especialização, de profissionalização, que você tenha se sentido inspirado em participar dessa grande família psicopedagógica. Até o próximo vídeo.